Ó, na aula de hoje, então, eu vou explicar os números primos e também a fatoração, né? Fazer a decomposição em fatores primos. Então, assim, o número primo é aquele que possui apenas dois divisores, o número 1 e ele mesmo. Então, para ser primo, tem que ter apenas esses dois divisores, tá? Ó, exemplos de números primos: o 2, o 3, o 5, o 7, o 11. Por que que eles são números primos? Porque eles possuem apenas dois divisores, o número 1 e ele mesmo. Como assim? É que a gente só consegue fazer a divisão por 1 e por ele mesmo. Eu peguei o exemplo do 3, ó. O 3 eu só consigo fazer divisão exata, tá? Ó, por 1 e por ele mesmo. Se eu pegar qualquer outro número e pôr aqui na chave, eu não vou conseguir ter uma divisão exata para o 3. E isso acontece com qualquer um desses números primos, tá? Então, assim, se eu pegar o número 11 e for dividir, eu só vou conseguir dividir o 11 por 1 e dividir o 11 por 11. Eu não consigo fazer divisão por nenhum outro número. Então, por isso que esses números são chamados de números primos, tá? Eu fiz uma sequência de números primos aqui, menores que 20, tá? Mas temos infinitos números primos. Os números que possuem mais que dois divisores são chamados de números compostos. Ó, aqui eu tenho alguns exemplos, ó, 4, 6, 8, 9, 10, 12, tá? E assim por diante. Então, assim, ó, pode ver que esses números aqui são todos pares. O único número par que é primo é o 2, tá? Mas eu tenho números que são ímpares e que são compostos, tá? Então, não quer dizer que ele é ímpar que ele vai ser um número primo, não é isso, tá? Mas de número par, o único número par que é primo é o 2. Todos os outros são números compostos, porque possuem mais do que dois divisores. Um exemplo é o número 9, tá? Ó, o 9 eu consigo dividir por 1, o 9 eu consigo dividir por 3, o 9 eu consigo dividir por 9. Então, eu tenho 1, 2, 3 divisores. Como possui mais do que dois divisores, ele não é um número primo, e sim um número composto, tá bom? Então, assim, nas anotações de vocês ali tem uma tabela com os números primos, tá? E agora, eu vou explicar para vocês a decomposição em fatores primos, tá? Fazer a decomposição é dividir esses números, só que só podemos usar números primos para fazer essa divisão. Vamos relembrar os números primos ali. Eu tenho 2, o 3, o 5, o 7, o 8 não, né? O 9 também não, 10 não, o 11, o 13, né? A gente tem ali anotado. Então, eu vou começar a dividir esses números que eu tenho aqui por esses, tá? A gente coloca o número aqui, puxa essa barrinha, alguns dão uma decomposição maior, outras menores, tá? E eu sempre vou começar a dividir pelo menor número primo que é divisível por ele. Por isso que a gente estudou os critérios de divisibilidade antes, para facilitar esses cálculos. Então, aqui eu tenho 40 e vou começar a dividir por 2. Por que por 2? Porque eu sei que o 40 é divisível por 2 e eu tenho que sempre pegar o menor número primo em que eu consiga dividir ele, tá? Então, aqui, 40 dividido por 2 vai dar 20. O resultado eu coloco aqui, ó, embaixo do 40, o resultado dessa divisão. Agora, o 20 eu consigo dividir por quais desses números aqui? O 20 eu consigo dividir por 2, então eu vou repetir o 2 novamente, tá? 20 dividido por 2 dá 10. E assim eu vou continuando, ó. 10 eu consigo dividir por 2 de novo. Então, 10 dividido por 2 vai dar 5. Agora, o 5. O 5 é um número primo, né? Então, eu só vou conseguir dividir por ele mesmo. Então, eu vou pôr o 5 aqui. 5 dividido por 5 dá 1. Quando chega no 1, acaba.
Então, aqui, essa é a decomposição do número 40 em fatores primos. Se você multiplicar tudo isso aqui de novo, você vai chegar no 40. Agora, vamos fazer a decomposição do número 100. Eu vou começar a fazer divisão pelo 2, porque eu sei que o 100 é divisível por 2. O 100 dá de dividir por 5, né? Só que eu tenho que começar primeiro com o menor número primo. Então, eu vou pegar o 2 aqui. 100 dividido por 2 vai dar 50. Agora, o 50 ainda é divisível por 2, então eu vou continuar com o 2 aqui. 50 dividido por 2 dá 25. Agora, o 25 eu não consigo dividir pelo 2 e nem pelo 3, pelas regras de divisibilidade, mas eu consigo dividir ele por 5, né? 25 dividido por 5 é 5. E o 5, como é primo, vou dividir por ele mesmo. Ó, cheguei no 1, acabou. Agora, eu vou fazer a divisão do número 315, essa decomposição. 315 não é um número par, então eu não vou conseguir dividir por 2, mas eu consigo dividir por 3. Então, 315 dividido por 3 vai ser igual a 105. Ó, somando, né? Eu sei que o 105 é divisível por 3, então eu vou continuar aqui. 105 divisível por 3 vai dar 35. Agora, o 35 não é divisível por 3, mas ele é divisível por 5. Lá na tabuada do 5, tem qual número? O 7, né? 7 vezes 5, 35. Então, 35 dividido por 5 é igual a 7. O 7 é um número primo, então eu só vou conseguir dividir por ele mesmo. E chega 1, tá? Então, essa é a decomposição em fatores primos.